Instituto. Stephen King. Narração: Dani Bernardo. O Gêniozinho. 1. Em uma linda manhã em Minneapolis, em abril daquele ano, Jim Jameson, ainda há meses de sua chegada em Dupree, Herbert e Eileen Ellis estavam sendo levados para o escritório de Jim Greer, um dos orientadores da escola Broderick para crianças excepcionais. Luke não está encrencado, está? Perguntou Eileen assim que se sentaram. Se está, não disse nada. De jeito nenhum, tranquilizou Greer. Ele tinha 30 e poucos anos, cabelo castanho rareando e um rosto compenetrado. Estava usando uma camisa esporte aberta na gola e calça jeans passada. Olha, vocês sabem como as coisas são aqui, certo? Como as coisas têm que funcionar considerando a capacidade mental dos nossos alunos. Eles são avaliados, mas não com notas. Não podem ser. Temos alunos de 10 anos com autismo leve que fazem matemática de nível de ensino médio, mas ainda leem no nível de 5º ano. Temos crianças fluentes em até 4 línguas, mas com dificuldade em multiplicar frações. Nós ensinamos todas as matérias e 90% dos alunos e alunas moram aqui. É necessário porque a maioria vem de todas as partes dos Estados Unidos, sem contar uns 10 que são do exterior. Mas centramos nossas atenções em seus talentos especiais, sejam lá quais forem, o que torna o sistema tradicional, em que crianças avançam no jardim de infância até o 3º ano do ensino médio, bem inútil para nós. Sabemos disso, disse Herbie. E sabemos que Luke é um garoto inteligente. É por isso que ele está aqui. O que ele não acrescentou, mas sem dúvida Greer sabia, era que eles não tinham dinheiro para pagar os valores astronômicos da escola. Herbie era supervisor em uma fábrica de embalagens e Eileen era professora de ensino fundamental. Luke era um dos poucos alunos não internos da Broad e um dos pouquíssimos bolsistas. Inteligente? Não exatamente. Greer olhou para uma pasta aberta na mesa imaculada e Eileen teve uma premonição repentina. Ou eles seriam convidados a retirar o filho da escola, ou a bolsa seria cancelada, o que acabaria forçando a retirada. A anuidade da Broad era de $40 mil, mais ou menos, aproximadamente a mesma de Harvard. Greer diria que tudo tinha sido um engano, que Luke não era tão inteligente quanto todos acreditavam. Ele era só um garoto normal com leitura bem acima do nível e que parecia lembrar tudo. Eileen sabia, pelo que já tinha lido, que a memória eidética não era exatamente incomum às crianças pequenas. Algo entre 10% e 15% de todas as crianças normais tinham a capacidade de se lembrar de quase tudo. A pegadinha era que o talento costumava desaparecer quando as crianças passavam à adolescência, e Luke já estava perto disso. Greer sorriu. Vou ser bem direto. Nós temos orgulhos de dar aulas para crianças excepcionais, mas nunca tivemos um aluno na Broderick que fosse como Luke. Um dos nossos professores eméritos, o Sr. Flint, que já está com 80 e poucos anos, assumiu a tarefa de ensinar a Luke a história dos Balcãs, um assunto complexo, mas que oferece muita luz sobre a situação geopolítica atual. É o que diz Flint, pelo menos. Depois da primeira semana, ele me procurou e disse que a experiência dele com o filho de vocês devia ter sido semelhante à experiência dos anciãos judeus, quando Jesus não só ensinou, como os repreendeu, dizendo que não era o que entrava pela boca que os tornava sujos, mas o que saía dela. Estou perdido, admitiu Herbie. Billy Flint também. Esse é meu ponto. Greer se inclinou para a frente. Tentem me entender agora. Luke absorveu o equivalente a 2 semestres de um trabalho de mestrado extremamente difícil em uma única semana e tirou muitas das conclusões que Flint pretendia apresentar quando a preparação histórica adequada tivesse sido feita. Algumas dessas conclusões, Luke argumentou, e de forma bem convincente, era sabedoria recebida e não pensamento original. Se bem que, Flint acrescentou, o garoto fez isso de maneira muito educada, quase pedindo desculpas. Não sei bem o que responder, disse Herbie. Luke não fala muito sobre o que faz na escola, porque diz que nós não entenderíamos. E isso é bem verdade,
disse Aileen. Eu talvez já tenha sabido alguma coisa sobre o binômio de Newton, mas faz muito tempo. Quando Luke vai para casa, ele parece uma criança como outra qualquer. Depois que faz os deveres e as tarefas de casa, ele liga o Xbox ou joga basquete com o amigo Rolf em frente à garagem. Ele ainda assiste a Bob Esponja. Ub refletiu e acrescentou, se bem que normalmente com um livro no colo. Sim, pensou Aileen. Nos últimos tempos, com princípios da sociologia. Antes disso, William James. Antes disso, o grande livro do Z.A. E antes disso, as obras completas de Cormac McCarthy. Ele lia da mesma forma que vacas criadas livres pastam, indo para onde a grama estivesse mais verde. Isso era uma coisa que seu marido preferia ignorar, porque a estranheza o assustava. Com ela não era diferente, e esse devia ser um dos motivos para ela não saber nada sobre a aula de Luke e sobre a história dos Balcãs. Ele não contou porque ela não perguntou. Nós temos um prodígio aqui, disse Greer. Na verdade, eu classificaria mais de 50% do corpo estudantil da Broad como um prodígio. Mas eles apresentam limitações. Luke é diferente porque é global. Não é uma coisa, é tudo. Acho que ele nunca vai jogar beisebol ou basquete profissional. Se ele puxar o meu lado da família, vai ser baixinho demais para o basquete. Herb estava sorrindo. A não ser que ele seja o próximo Spud Webb, claro. Psss, fez Aileen. Mas ele joga com entusiasmo. Continuou Greer. Ele gosta, não considera tempo perdido. Não é desajeitado no atletismo. Se dá bem com os colegas. Não é introvertido nem emocionalmente disfuncional de maneira alguma. Luke é um típico garoto americano mais ou menos descolado, que usa camiseta de banda de rock e boné virado para trás. Pode não ser tão descolado em uma escola normal. A rotina talvez o enlouquecesse. Mas acho que até assim se sairia bem. Ele simplesmente seguiria com seus estudos sozinho. Ele acrescentou rapidamente. Não que vocês fossem querer pagar para ver. Não, não. Estamos felizes com ele aqui, disse Aileen. Muito felizes. E sabemos que ele é um bom garoto. Amamos demais o Luke. E ele ama vocês. Já tive várias conversas com o Luke e ele deixa isso bem claro. Encontrar uma criança brilhante assim é extremamente raro. Encontrar uma que também é bem ajustada e tem os pés no chão, sendo capaz de enxergar o mundo externo tão bem quanto o mundo dentro da própria cabeça é ainda mais difícil. Se não tem nada de errado, por que estamos aqui? Perguntou Herb. Não que eu me importe de ouvir você tecendo elogios ao nosso filho, não pense isso. E, aliás, eu ainda acabo com ele no jogo de basquete, apesar de ele ter um arremesso decente. Greer se recostou na cadeira. O sorriso desapareceu. Vocês estão aqui porque estamos chegando ao limite do que podemos fazer pelo Luke e ele sabe disso. Ele demonstrou interesse em fazer um trabalho universitário um tanto peculiar. Disse que gostaria de se formar em engenharia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, e em inglês na Emerson, do outro lado do rio, em Boston. O quê? Perguntou Aileen. Ao mesmo tempo? É. E o vestibular? Foi a única coisa que Aileen conseguiu pensar para dizer. Ele vai fazer no mês que vem, em maio, na North Community High, e vai arrasar nas provas. Vou ter que preparar o almoço dele, pensou Aileen. Ela tinha ouvido falar que a comida do refeitório da Northcom era horrível. Depois de um momento de silêncio atônito, Ub se manifestou. Senhor Greer, nosso filho tem 12 anos. Na verdade, fez 12 mês passado. Ele pode saber tudo da Sérvia, mas só vai conseguir deixar o bigode crescer daqui a uns 3 anos. Isso... Entendo o que vocês estão sentindo. E não estaríamos tendo essa conversa se meus colegas de orientação e o resto dos professores não acreditassem que Luke está acadêmica, social e emocionalmente à altura de enfrentar esses desafios. E sim nos 2 campi. Não vou mandar um garoto de 12 anos para o outro lado do país para viver no meio de universitários com idade para beber e ir a bares. Se ele tivesse parentes com quem ficar, talvez fosse diferente, mas... Aileen se deteve. Greer estava sentindo.
Eu entendo e concordo totalmente. E Luke sabe que não está pronto para ficar sozinho, mesmo em um ambiente supervisionado. Ele está bastante ciente disso. Mas está ficando frustrado e infeliz com a situação atual porque está com sede de aprender. Está sedento, na verdade. Não sei que dispositivo fabuloso é esse que ele tem na cabeça. Nenhum de nós sabe. E talvez o velho Flint seja quem mais se aproximou quando falou sobre Jesus ensinando os anciãos. Mas quando tento visualizar, imagino uma máquina enorme e brilhante que só funciona com 2% da capacidade, 5% no máximo. Mas, como é uma máquina humana, ele sente sede. Frustrado e infeliz? Perguntou Herbie. Nós não vimos esse lado dele. Eu vejo, pensou Aileen. Não o tempo todo, mas às vezes. É quando os pratos tremem ou as portas se fecham sozinhas. Ela pensou na imagem de Gri da máquina enorme e brilhante, uma coisa grande o suficiente para encher 3 ou 4 prédios do tamanho de armazéns, e trabalhando fazendo o que exatamente? Não mais do que copos de papel ou bandejas de alumínio de fast food. Eles deviam mais a ele. Mas deviam isso? E a Universidade de Minnesota? Perguntou ela. Ou a de Concórdia em São Paulo? Se ele fosse estudar em alguma dessas, poderia continuar morando conosco. Gris suspirou. É a mesma coisa que considerar tirá-lo da Broad e colocá-lo em uma escola normal de ensino médio. Estamos falando de um garoto para quem a escala do QI é inútil. Ele sabe para onde quer ir. Sabe do que precisa. Não sei o que podemos fazer a respeito, disse Aileen. Talvez ele consiga bolsas nesses lugares, mas nós trabalhamos aqui e estamos longe de ser ricos. Bom, vamos falar sobre isso, disse Gri. 2. Quando Ub e Aileen voltaram para a escola naquela tarde, Luke estava brincando na frente da pista de embarque e desembarque com mais 4 estudantes, 2 garotos e 2 garotas. Eles estavam rindo e conversando animadamente. Para Aileen, pareciam crianças como outras quaisquer. As garotas de saias com legs por baixo, os seios começando a despontar. Luke e seu amigo Rolf de calças largas de amarrar, a moda do ano para os rapazes e camisetas. A de Rolf dizia, cerveja é para principiantes. Ele estava com o violoncelo no estojo acolchoado e parecia estar fazendo polidense enquanto falava sobre uma coisa que poderia ter sido o baile de primavera ou o teorema de Pitágoras. Luke viu os pais, fez uma pausa longa o suficiente para bater o punho no de Rolf, pegou a mochila e entrou no banco de trás do forrano e de Aileen. Os 2, disse ele. Excelente. A que devo essa honra extraordinária? Você quer mesmo estudar em Boston? Perguntou Herbie. Luke não ficou sem jeito. Ele riu e balançou os 2 punhos no ar. Quero. Posso? Como se pedisse autorização para passar a noite de sexta na casa de Rolf, pensou Aileen maravilhada. Ela pensou em como Gri tinha expressado que o filho deles tinha. Ele chamou Luke de global, e essa era a palavra perfeita. Luke era um gênio que, de alguma forma, não tinha sido deformado pelo intelecto avantajado. Ele não tinha pudor nenhum em subir no skate e levar o cérebro de $1 bilhão por uma calçada íngreme, disparando ladeira abaixo. Vamos jantar cedo e conversar, propôs ela. Rocket Pizza, exclamou Luke. Que tal? Supondo que você tenha tomado seu Prisolec, pai. Tomou? Ah, pode acreditar. Depois da reunião de hoje, estou com a medicação em dia. 3. Eles pediram uma pizza grande de pepperoni, e Luke comeu metade sozinho, junto com 3 copos grandes de coca, deixando os pais impressionados com seu aparelho digestivo e sua bexiga. Luke explicou que tinha falado com o Sr. Gri primeiro porque... Eu não queria fazer vocês surtarem. Foi uma conversa exploratória básica. Você jogou a isca para ver se o peixe ia fisgar, disse Herbie. Certo. Joguei verde para colher maduro. Soltei a isca para ver quem fisgaria. Deixei no ar para ver. Chega. O Sr. Gri explicou como nós talvez possamos ir com você. Vocês têm que ir, pediu Luke com sinceridade.
Eu sou novo demais para ficar sem meus exaltados e reverenciados pais. Além disso, ele olhou para os dois do outro lado dos restos de pizza. Eu não conseguiria estudar. Morreria de saudade. Aileen ordenou a seus olhos que não se enchessem de lágrima, mas claro que se encheram. Herb entregou um guardanapo para ela. O Sr. Greer delineou uma situação, por assim dizer, em que nós poderíamos... Bem, disse ela. Realocação, resumiu Luke. Quem quer o último pedaço? É todo seu, disse Herb. Que você não morra antes de ter a oportunidade de fazer essa matrícula maluca. Homenagem de faculdade, disse Luke e riu. Ele falou com vocês sobre os ex-alunos ricos, não falou? Aileen colocou o guardanapo na mesa. Meu Deus, Luke. Você discutiu as opções financeiras dos seus pais com seu orientador? Quem são os adultos nessa conversa? Estou começando a ficar meio confusa sobre isso. Calma, mamacita. É que faz sentido. Se bem que minha primeira ideia foi o fundo patrimonial. A Broad tem um enorme. Poderia pagar a realocação de vocês com ele e nem sentir. Mas os investidores jamais aceitariam, apesar de fazer sentido lógico. Faz? Perguntou Herb. Ah, faz. Luke mastigou com entusiasmo, engoliu e tomou um pouco de coca. Eu sou um investimento. Uma ação com bom potencial de crescimento. É como investir centavos para colher dólares, certo? É assim que os Estados Unidos funcionam. Os investidores conseguiriam enxergar isso sem problema, mas eles não podem quebrar a caixa cognitiva em que estão. Caixa cognitiva, repetiu o pai dele. Você sabe, uma caixa construída como resultado da dialética ancestral, talvez até tribal, embora seja meio hilário pensar em uma tribo de investidores. Eles dizem, se fizermos isso por ele, talvez ele tenha que fazer por outra criança. Essa é a caixa. É tipo passada de um para o outro. Sabedoria popular, disse Aileen. Exatamente, mãe. Os investidores vão passar para os ex-alunos ricos, os que ganharam muitos megadólares pensando fora da caixa, mas que ainda amam o azul e branco da Broderick. O Sr. Greer vai ser o líder. Pelo menos espero que seja. O acordo é que eles me ajudem agora e eu ajudo a escola depois, quando estiver rico e famoso. Não faço questão de ser nenhuma dessas coisas. Sou classe média até o osso, mas pode ser que eu fique rico mesmo assim, como efeito colateral. Sempre supondo que eu não contraia uma doença nojenta nem morra em um ataque terrorista ou algo assim. Não diga coisas que atraiam o sofrimento, disse Aileen e fez o sinal da cruz por cima da mesa suja. Superstição, mãe, disse Luke com indulgência. Me aguente e limpe a boca. Molho de tomate. Parece que suas gengivas estão sangrando. Luke limpou a boca. De acordo com o Sr. Greer, disse Herb, certos grupos interessados podem mesmo custear o preço de uma realocação e nos sustentar por até 1 ano e 4 meses. Ele contou que as mesmas pessoas que ajudariam financeiramente podem também ajudar você a encontrar um emprego novo. Os olhos de Luke estavam brilhando. Um melhor? Porque um dos ex-alunos da escola é Douglas Finkel. Por acaso ele é o dono da American Paper Products, e isso se aproxima do seu ponto de interesse. Da sua zona de conforto, onde a borracha toca no... O nome de Finkel foi mencionado, interrompeu Herb, só que de forma especulativa. Além disso, Luke se virou para a mãe, os olhos brilhando. Boston é um mercado que está absorvendo professores. A média salarial inicial para alguém com a sua experiência chega a $65.000 por ano. Filho, como você sabe dessas coisas? Perguntou Herb. Luke deu de ombros. Primeiro de tudo pela Wikipédia. Depois, procuro as fontes principais citadas na Wikipédia. Basicamente é uma questão de acompanhar o ambiente. Meu ambiente é a escola Broderick. Eu conhecia todos os investidores, mas os ex-alunos com grana eu tive que pesquisar. Aileen esticou o braço por cima da mesa, pegou o que restava da última fatia de pizza da mão do filho e a colocou na travessa de metal com os pedaços de borda que sobraram. Luke, mesmo que isso acontecesse, você não sentiria falta dos seus amigos? Os olhos dele se enevoaram. Sentiria,
principalmente do Rolf, da Maia também. Mesmo que a gente não possa oficialmente convidar garotas para o baile de primavera, extraoficialmente ela é meu par. Então sim, mas eles esperaram. O filho, sempre falante e muitas vezes verborrágico, agora parecia ter dificuldades. Ele começou, parou, começou de novo e parou de novo. Não sei como dizer. Não sei se consigo. Tente, encorajou Herb. Você tem muitas discussões importantes no futuro, mas essa é a mais importante até hoje. Então tente. Na entrada do restaurante, Richie Rocket fez sua aparição, que era de hora em hora, e começou a dançar a Mambo No. 5. Aileen viu a figura de traje espacial prateado fazendo sinal para as mesas mais próximas com as mãos enluvadas. Várias criancinhas se juntaram a Richie Rocket, dançando com a música e rindo, enquanto os pais olhavam, tiravam fotos e aplaudiam. Não muito tempo antes, 5 curtos anos antes, Luke era uma daquelas crianças. Agora ali estavam os 3, falando sobre mudanças impossíveis. Aileen não sabia como uma criança como Luke podia ter nascido de um casal como eles. Pessoas comuns com aspirações e expectativas comuns. E às vezes desejava que tivesse sido diferente. Às vezes ela odiava o papel que tinha sido atribuído a eles. Mas nunca odiava Luke. Jamais odiaria. Ele era seu bebê. Seu único. Luke, chamou Herb baixinho. Filho? É o que vem depois, disse Luke. Ele levantou a cabeça e olhou direto para eles, os olhos iluminados com um brilho que seus pais raramente viam. Luke escondia esse brilho deles porque sabia que os assustava de uma forma que alguns pratos balançando não conseguiam. Vocês não entendem? É o que vem depois. Eu quero ir lá e aprender, e depois seguir em frente. Aquelas faculdades são como a Broad. Não o objetivo, só degraus para o objetivo. Que objetivo, querido? Perguntou Aileen. Não sei. Tem tanta coisa que eu quero aprender e descobrir. Tenho tanta coisa na minha cabeça. Ela fica procurando e de vez em quando fica satisfeita, mas na maioria das vezes não. Às vezes me sinto tão pequeno, tão burro. Querido, não. Burro é a última coisa que você é. Ela tentou pegar a mão dele, mas Luke a afastou, balançando a cabeça. A travessa de pizza tremeu na mesa. Os pedaços de borda foram sacudidos. Tem um abismo, tá? Às vezes eu sonho com ele. Não termina nunca. E é cheio de todas as coisas que eu não conheço. Não sei como um abismo pode ser cheio. É um oxímoro, mas é. Isso faz com que eu me sinta pequeno e burro. Mas tem uma ponte por cima e eu quero andar sobre ela. Quero ficar no meio, levantar as mãos. Eles ficaram olhando, fascinados e com certo medo, enquanto Luke erguia as mãos para as laterais do rosto estreito e intenso. A travessa de pizza agora estava mais do que tremendo. Estava balançando, como os pratos faziam às vezes nos armários. E todas aquelas coisas na escuridão vão subir flutuando. Eu sei. A travessa deslizou pela mesa e caiu no chão. Herb e Aileen mal notaram. Essas coisas aconteciam perto de Luke quando ele estava chateado. Não com frequência, mas às vezes. Eles estavam acostumados. Eu entendo, disse Herb. Entende coisa nenhuma, contestou Aileen. Nenhum de nós entende. Mas você pode ir em frente e começar a preencher a papelada. Faça o SAT, filho. Você pode fazer essas coisas e ainda assim mudar de ideia. Se não mudar, se continuar comprometido... Ela olhou para Herb, que assentiu. Nós vamos tentar fazer acontecer. Luke sorriu e pegou a travessa de pizza. Ele olhou para Richie Rocket. Eu dançava assim com ele quando era pequeno. Dançava, disse Aileen. Ela precisou usar o guardanapo de novo. Dançava mesmo. Você sabe o que dizem sobre o abismo, não sabe? Perguntou Herb. Luke balançou a cabeça. Ou porque era uma das raras coisas que ele não sabia, ou porque não queria estragar a frase de efeito do pai. Quando você olha para ele, ele olha para você. Tenho certeza disso, concordou Luke. Ei, a gente pode comer sobremesa?
4. Incluindo a redação, a prova do SAT durava 4 horas, mas havia um intervalo misericordioso no meio. Luke se sentou em um banco no saguão da escola, comeu os sanduíches preparados por sua mãe e desejou ter um livro. Tinha levado o almoço nu, mas um dos fiscais confiscou, junto com o celular dele e o de todo mundo, e disse que devolveria depois. O fiscal também folheou as páginas, procurando fotos pornográficas ou folhas de cola. Enquanto comia seu cereal Snackmals, Luke observou à sua volta, de pé, vários estudantes que estavam fazendo as provas. Garotos e garotas grandes do 2º e do 3º ano do ensino médio. Garoto, o que você está fazendo aqui? Perguntou um deles. Vim fazer a prova, disse Luke, como você. Eles pensaram a respeito. Uma das garotas perguntou. Você é um gênio? Tipo nos filmes? Não, disse Luke sorrindo. Mas eu até fiquei no Holiday Inn Express a noite passada. Todos riram, o que era bom. Um dos garotos mostrou a palma da mão e Luke o cumprimentou dando um tapinha. Para onde você vai? Que faculdade? MIT, se eu for aceito, disse Luke. Mas a resposta não foi totalmente honesta, porque ele já tinha uma admissão provisória nas 2 faculdades de sua escolha, desde que se saísse bem na prova daquele dia. O que não seria problema. Até então, a prova tinha sido moleza. Eram os garotos à sua volta que ele achava intimidantes. No outono, estaria em salas de aula cheia de garotos daqueles, bem mais velhos e com cerca do dobro do seu tamanho. E claro que todos ficariam olhando para ele. Luke já tinha discutido o assunto com o Sr. Gree e disse que provavelmente pareceria uma aberração aos olhos dos outros. É o seu sentimento que importa, disse o Sr. Gree. Tente manter isso em mente. E se você precisar de conselhos, só de alguém para conversar sobre o que sente, pelo amor de Deus, procure. E você sempre pode me mandar mensagens de texto. Uma das garotas, uma ruiva bonita, perguntou se ele tinha feito a questão do hotel na parte de matemática. Aquela sobre o Aaron? Perguntou Luke. Fiz, claro. Qual opção você escolheu? Você lembra? A questão era sobre como descobrir quanto um cara chamado Aaron teria que pagar pelo quarto de hotel por X noite se o valor fosse de $99,95 por noite, mais 8% de imposto, mais uma cobrança adicional única de $50. E claro que Luke lembrava. Era uma questão meio capciosa por causa do fator quanto. A resposta não era um número, era uma equação. Era a letra B. Olha, ele pegou a caneta e escreveu no embrulho do seu lanche. 1,08, parêntese 99,95x, parêntese mais 5. Tem certeza? Perguntou ela. Eu marquei a letra A. Ela se inclinou, pegou o embrulho de lanche. Luke sentiu o aroma do perfume dela, lilás delicioso, e escreveu parêntese 99,95 mais 0,08x, parêntese igual a 5. Excelente equação, disse Luke. Mas é assim que as pessoas que criam esses testes ferram a gente. Ele bateu na equação dela. A sua só reflete a estadia de uma noite. E também não leva em consideração o imposto. Ela gemeu. Tudo bem, consolou Luke. Você deve ter acertado o resto. Pode ser que você esteja errado e ela acerta, disse um dos garotos, o mesmo que tinha dado o hi-fi na mão de Luke. Ela balançou a cabeça. O garoto está certo. Eu esqueci a porra do imposto. Sou horrível. Luke a viu sair andando de cabeça baixa. Um dos garotos correu atrás e passou o braço pela cintura dela. Luke sentiu inveja dele. Um dos outros, um alto usando óculos de marca, se sentou ao lado de Luke. É esquisito, quis saber ele. Ser você? Luke pensou na pergunta. Às vezes. Geralmente é só uma vida normal mesmo. Um dos fiscais apareceu na porta e tocou um sino. Vamos, crianças. Luke se levantou com certo alívio e jogou o embrulho do lanche em uma lata de lixo perto da porta do ginásio. Olhou para a ruiva bonita uma última vez e, quando entrou, a lata de lixo deslizou alguns centímetros para a esquerda.
5. A segunda metade da prova foi tão fácil quanto a primeira, e Luke achou que se saiu razoavelmente na redação. Foi sucinto, pelo menos. Quando deixou a escola, viu a ruiva bonita sentada em um banco sozinha chorando. Luke se perguntou se ela tinha se afundado na prova. E se sim, o quanto. Se foi um desempenho ruim o suficiente apenas para não entrar na primeira escolha de faculdade, ou se foi um desempenho ruim o bastante para ter que fazer uma faculdade comunitária. Ele também se perguntou como era ter um cérebro que não parecia saber todas as respostas. Depois se perguntou se devia ir até lá para tentar consolá-la, e se ela aceitaria consolo de um garoto que ainda era basicamente um fedelho. Ela provavelmente o mandaria cair fora. Até se perguntou sobre o jeito como a lata de lixo tinha se movido. Aquilo foi sinistro. Ele se deu conta, e com força de uma revelação, que a vida era basicamente um sat bem comprido e que, em vez de 4 ou 5 escolhas, havia dezenas. Inclusive merdas como às vezes e talvez sim, talvez não. Ele viu sua mãe acenando. Acenou de volta e correu para o carro. Quando entrou e colocou o cinto, ela perguntou como ele achava que tinha ido. Gabaritei, disse Luke. Ele abriu seu sorriso mais largo, mas não conseguiu parar de pensar na ruiva. O choro tinha sido doloroso, mas o jeito como ela baixou a cabeça quando ele mostrou o erro na equação, como uma flor em meio a um tempo seco, foi pior. Ele disse para si mesmo para não pensar no assunto, mas claro que não dava para fazer isso. Tente não pensar em um urso polar, Fyodor Dostoiévski disse uma vez, e você vai ver o maldito surgir na sua mente o tempo todo. Mãe, o quê? Você acha que a memória é uma bênção ou uma maldição? Ela nem precisou pensar. Deus sabia do que ela estava se lembrando. As duas coisas, querido. 6. Às 2 da madrugada de um dia de junho, enquanto Tim Jameson batia em portas pela rua principal de Dupree, um SUV preto entrou na Woodsmore Drive, em um dos subúrbios no lado norte de Minneapolis. Era um nome louco para uma rua, e Luke e seu amigo Rolf a chamavam de Waldmark Drive, em parte porque deixava o nome mais maluco ainda, e em parte porque os dois queriam dar um smack em uma garota, e como queriam. Dentro da SUV havia um homem e 2 mulheres. Ele se chamava Danny e elas Michelle e Robin. Danny estava dirigindo. Na metade da silenciosa rua sinuosa, ele apagou as luzes, encostou no meio-fio e desligou o motor. Tem certeza de que esse não é TP, né? Porque eu não trouxe o meu chapéu de papel alumínio. Ha, ha, fez Robin em um tom seco. Ela estava no banco de trás. Só um TC comum, disse Michelle. Nada para você precisar tirar a calcinha pela cabeça. Vamos resolver logo isso. Danny abriu o console entre os 2 bancos da frente e pegou um celular que parecia resgatado dos anos 1990. Corpo retangular volumoso e antena curta e grossa. Ele entregou o aparelho para Michelle. Enquanto ela digitava o número, ele abriu o fundo falso do console e tirou luvas finas de látex, 2 Glock modelo 37 e uma lata de aerosol que, de acordo com o rótulo, continha purificador de ar Glade Clean Linen. Ele entregou uma das armas para Robin, ficou com a outra e passou a lata de aerosol para Michelle. Lá vamos nós, equipe. Lá vamos nós. Cantarolou ele enquanto colocava as luvas. Vermelho rubi. Vermelho rubi. Foi isso que eu disse. Chega dessa merda de ensino médio, disse Michelle. Ia ao telefone, que estava apoiado no ombro para ela poder calçar as luvas. Simmons, está ouvindo? Positivo, respondeu Simmons. Aqui é vermelho rubi. Chegamos. Pode desligar o sistema. Ela esperou e ficou ouvindo Jerry Simmons do outro lado da linha. Na casa da família Ellis, onde Luke e seus pais dormiam, os displays de alarme do Walt no saguão de entrada e na cozinha ficaram escuros. Michelle recebeu permissão e fez sinal de positivo para os colegas. Tudo bem, tudo pronto. Robin pegou a bolsa com os itens essenciais, que parecia uma bolsa feminina média, e botou no ombro.
Nenhuma luz interior se acendeu quando eles saíram do SUV com placas da Patrulha Estadual de Minnesota. Os três andaram em fila entre as casas dos Ellis e a casa dos Destins, ao lado, onde Rolf também estava dormindo, talvez sonhando com um beijo cheio de smacks, e entraram pela cozinha. Robin primeiro, porque tinha a chave. Eles pararam junto ao fogão. Na bolsa, Robin pegou 2 silenciadores compactos e 3 pares de óculos leves, com tiras elásticas. Os óculos davam aos rostos deles uma aparência de inseto, mas, em compensação, a cozinha escura ficou bem clara. Danny e Robin colocaram os silenciadores nas armas. Michelle foi na frente pela sala até o saguão e pegou a escada. Eles avançaram devagar, mas com uma boa dose de confiança pelo corredor de cima. Havia uma passadeira no chão que abafava seus passos. Danny e Robin pararam na frente da primeira porta fechada. Michelle seguiu para a segunda. Ela olhou para os companheiros e prendeu o aerosol debaixo do braço para poder levantar as mãos com os dedos abertos. Preciso de 10 segundos. Robin assentiu e respondeu com sinal de positivo. Michelle abriu a porta e entrou no quarto de Luke. As dobradiças gemeram de leve. A silhueta na cama só tinha um tufo de cabelo aparecendo. Se mexeu um pouco e parou. Às 2 da manhã, o garoto devia estar morto para o mundo, na parte mais profunda do sono, mas claramente não era o caso. Talvez garotos gênios não dormissem da mesma forma que garotos comuns. Quem poderia saber? Com certeza não Michelle Robinson. Havia 2 pôsteres na parede, os 2 visíveis através dos óculos como se fosse luz do dia. Um era de um skatista no ar, os joelhos dobrados, os braços esticados, os pulsos inclinados. O outro era dos Ramones, um grupo de punk rock que Michelle ouviu na época do ensino fundamental. Ela achava que os integrantes da banda estavam todos mortos agora, que tinham ido para a grande praia Rockaway no céu. Ela atravessou o quarto, mantendo a contagem mental. 4, 5. No 6, bateu com o quadril na escrivaninha do garoto. Havia algum tipo de troféu em cima que caiu. O barulho não foi alto, mas o garoto se virou e abriu os olhos. — Mãe? — Claro, respondeu Michelle. — Como você preferir. Ela viu nos olhos do garoto quando ele começou a ficar alarmado. Viu quando ele abriu a boca para dizer outra coisa. Ela prendeu a respiração e disparou a lata de aerosol a 5 centímetros do rosto dele. Luke apagou como uma lâmpada. Era sempre assim, e nunca havia ressaca quando eles acordavam 6 ou 8 horas depois. Era melhor viver pela química, pensou Michelle, e contou. 7, 8, 9. No 10, Danny e Robin entraram no quarto de Herb e Aileen. A primeira coisa que viram foi um problema. A mulher não estava na cama. A porta do banheiro estava aberta, projetando um trapezoide de luz no chão. Estava claro demais para os óculos. Eles tiraram e largaram no chão. O piso era de madeira polida e o estalo duplo foi claramente audível no quarto silencioso. — Herb? Baixinho vindo do banheiro. — Você derruba o seu copo d'água? Robin avançou até a cama, tirando a Glock da cintura da calça na parte de trás, enquanto Danny andava até a porta do banheiro, sem tentar abafar os passos. Era tarde demais para isso. Ele parou ao lado da porta, a arma erguida junto à lateral do rosto. O travesseiro do lado da mulher ainda estava afundado com o formato da cabeça dela. Robin o colocou em cima do rosto do homem e disparou. A Glock fez um som baixo de tosse, nada mais do que isso, e disparou uma manchinha marrom no travesseiro. Aileen saiu do banheiro parecendo preocupada. — Herb? Você está bem? Ela viu Danny. Ele a segurou pelo pescoço, colocou a Glock em sua têmpora e puxou o gatilho. Houve outro som baixo de tosse. Ela caiu no chão. Enquanto isso, os pés de Herb Ellis estavam se debatendo sem direção, fazendo a coberta inflar e tremer. Robin disparou mais 2 vezes no travesseiro. O segundo tiro, um latido em vez de uma tosse. O terceiro ainda mais alto. Danny tirou o travesseiro. — Por acaso você viu o poderoso chefão vezes demais? Meu Deus, Robin, metade da cabeça dele está pulverizada. O que o agente funerário vai fazer com isso? Eu fiz o serviço.
e é isso que importa. O fato era que ela não gostava de olhar para eles quando atirava. Não gostava de ver como a luz dentro deles se apagava. Você precisa virar macho, garota. Esse terceiro tiro foi alto. Vamos. Eles recolheram os óculos e foram até o quarto do garoto. Danny pegou Luke no colo, o que não foi problema, já que o garoto pesava no máximo uns 40 quilos, e mexeu com o queixo indicando para as mulheres irem na frente. Saíram pelo mesmo caminho por onde entraram, pela cozinha. Não havia luzes na casa ao lado, nem o terceiro tiro foi tão alto assim, e nenhuma trilha sonora além dos grilos e de uma sirene distante, talvez até em St. Paul. Michelle foi na frente entre as duas casas, olhou a rua e fez sinal para os outros se aproximarem. Essa era a única parte do serviço que Danny Williams odiava. Se alguém com insônia olhasse para fora e visse 3 pessoas no gramado do vizinho às 2 da manhã, isso já seria suspeito. Se uma dessas pessoas estivesse carregando o que parecia ser um corpo, isso seria muito suspeito. Mas a Widesmoor Drive, batizada em homenagem a alguma da chuva importante já falecido das cidades gêmeas, estava dormindo profundamente. Robin abriu a porta de trás do lado do meio-fio do SUV, entrou e esticou os braços. Danny lhe entregou o garoto e ela puxou para dentro, apoiando a cabeça dele em seu ombro. Ela colocou o cinto de segurança com dificuldade. Eca, ele está babando, comentou ela. Gente inconsciente faz isso, disse Michelle e fechou a porta de trás. Depois entrou na frente e Danny assumiu o volante. Michelle guardou as armas e o aerosol enquanto Danny seguia tranquilamente para longe da casa dos Ellis. Quando o SUV se aproximou do primeiro cruzamento, Danny acendeu os faróis. Faz a ligação, pediu ele. Michelle digitou o mesmo número. Aqui é vermelho rubi. Estamos com o pacote, Jerry. Hora estimada da chegada ao aeroporto em 25 minutos. Ligue o sistema. Na casa dos Ellis, os alarmes foram religados. Quando a polícia finalmente chegasse, os investigadores encontrariam 2 mortos, um desaparecido. O garoto suspeito mais lógico. Diziam que ele era brilhante, afinal. E esses eram os que tinham tendência de serem meio malucos, não é mesmo? Meio instáveis? Perguntariam a ele quando o encontrasse. E encontrá-lo era só uma questão de tempo. Crianças podiam fugir, mas nem as brilhantes conseguiam se esconder. Não por muito tempo. 7. Luke acordou se lembrando de um sonho que teve. Não exatamente um pesadelo, mas definitivamente um sonho não muito bom. Uma mulher estranha no quarto dele, inclinada por cima da cama, com o cabelo louro caído nas laterais do rosto. Claro, o que você quiser, dissera ela. Como uma gata de um daqueles filmes pornô que ele e Rolf viam de vez em quando. Ele se sentou, olhou ao redor e primeiro achou que era outro sonho. Era o quarto dele, o mesmo papel de parede azul, os mesmos pôsteres, a mesma escrivaninha com o troféu da Liga Infantil em cima. Mas onde estava a janela? A janela que dava para a casa do Rolf tinha sumido. Ele fechou bem os olhos e abriu de novo. Nenhuma mudança. O quarto sem janelas permaneceu sem janelas. Ele pensou em se beliscar, mas isso era tão clichê. Então, enfiou os dedos nas bochechas. Tudo permanecia igual. Luke saiu da cama. Suas roupas estavam na cadeira onde sua mãe as colocara na noite anterior. A cueca, as meias e a camiseta no assento, a calça jeans dobrada no encosto. Ele se vestiu lentamente, olhando para onde a janela deveria estar. Depois se sentou para calçar os tênis. Suas iniciais estavam escritas nas laterais, LE, e era isso mesmo. Mas o traço horizontal no meio do E estava comprido demais. Ele tinha certeza. Virou os tênis, procurando a sujeira da rua e não encontrou. Agora tinha certeza absoluta. Aqueles tênis não eram dele. Os cadarços também estavam errados, limpos demais. Ainda assim, cabiam perfeitamente. Ele foi até a parede e encostou a mão, pressionando, procurando a janela embaixo do papel de parede. Não estava ali. Ele se perguntou se tinha enlouquecido, surtado,
como um garoto em um filme de terror escrito e dirigido por M. Night Shyamalan. Crianças com mentes altamente disfuncionais não tinham tendências a ter colapsos nervosos? Mas ele não estava louco. Estava tão são quanto na noite anterior, quando foi dormir. Em um filme, o garoto louco acharia que estava são. Essa seria a virada de Shyamalan. Mas, de acordo com os livros de psicologia que Luke tinha lido, a maioria das pessoas loucas entendiam que estavam loucas. Ele não estava. Quando era menor, com 5 anos e não 12, ele teve a mania de colecionar botões políticos. Seu pai ficou feliz em ajudar com a coleção, porque a maioria dos botões saía bem em conta no eBay. Luke tinha um fascínio especial, por motivos que não sabia explicar nem para si mesmo, por botões de candidatos a presidências que tinham perdido. A febre acabou passando, e a maioria dos botões devia estar guardado no espacinho do sótão ou no porão. Mas ele tinha guardado um em particular como um talismã de boa sorte. O botão apresentava um avião azul, cercado pelas palavras Asas por Wilkie. Wendy Wilkie concorreu à presidência contra Franklin Roosevelt em 1940, mas perdeu feio, ganhando apenas em 10 estados por um total de 82 votos eleitorais. Luke tinha colocado o botão na tigela do troféu da Liga Infantil. Ele o procurou agora e não encontrou nada. Em seguida, foi até o pôster de Tony Hawk no Skate Birdhouse. Parecia certo, mas não era. O pequeno rasgo no lado esquerdo tinha sumido. Não eram seus tênis, não era seu pôster. O boto do Wilkie tinha desaparecido. Não era seu quarto. Uma coisa começou a tremer em seu peito e ele respirou fundo várias vezes para tentar sossegá-la. Foi até a porta e segurou a maçaneta, com certeza de que estaria trancada. Não estava. Mas o corredor que havia depois da porta não era nada parecido com o corredor da casa onde ele tinha vivido seus 12 anos e pouco. Era de concreto em vez de madeira. Os blocos pintados de um verde industrial pálido. Em frente à porta havia um pôster mostrando 3 crianças da idade de Luke, correndo por uma campina de grama alta. Uma estava no meio de um salto. Eram loucas ou estavam delirantes de tão felizes. A mensagem embaixo parecia sugerir a segunda opção. Mais um dia no paraíso, dizia. Luke saiu. À direita, o corredor terminava em uma porta dupla institucional, do tipo com barras para empurrar. À esquerda, uns 3 metros à frente de outra porta dupla igual, havia uma garota sentada no chão. Ela estava de calça-boca de sino e camisa de mangas bufantes. Era negra e, apesar de parecer ter mais ou menos a mesma idade que Luke, aparentemente estava fumando um cigarro. 8. A senhora Shakespeare estava sentada atrás da mesa, olhando para o computador. Estava usando um terno ajustado da DVF que não disfarçava seu corpo não muito magro. O cabelo grisalho estava perfeitamente penteado. O Dr. Hendricks estava atrás dela. Bom dia, espantalho, pensou ele, mas jamais o diria em voz alta. Bem, começou a senhora Shakespeare. Aqui está ele, nosso recém-chegado, Lucas Ellis. Andou de Gulfstream pela primeira vez e nem sabe. Pelo que dizem, é um grande prodígio. Não será por muito tempo, disse o Dr. Hendricks e deu sua gargalhada característica, primeiro expirando, depois inspirando, uma espécie de rirral. Somando os dentes para fora e a altura extrema, ele tinha 1,99 m. Aquela risada era responsável pelo apelido que os técnicos deram para ele, Donkey Kong. A senhora Shakespeare se virou e olhou para ele com rigor. Eles são responsabilidade nossa, Dan. Piadas vulgares não são apreciadas. Desculpe. Ele teve vontade de acrescentar, mas quem você quer enganar, Seegers? Dizer uma coisa assim seria imprudente e a pergunta era retórica, de qualquer modo. Ele sabia que ela não estava enganando ninguém, menos ainda a si mesma. Seegers parecia aquele bufão nazista desconhecido que achou que seria uma ideia incrível escrever Albert Mesh Fry, só o trabalho liberta, na entrada de Auschwitz. A senhora Shakespeare pegou o formulário de entrada do garoto novo. Hendricks tinha colocado um adesivo rosa circular no canto superior direito.
Vocês estão aprendendo alguma coisa com seus rosas, Dan? Alguma coisa? Você sabe que estamos. Você viu os resultados. Sim, mas alguma coisa de valor comprovado? Antes que o médico pudesse responder, Rosalind botou a cabeça para dentro da porta. Tem os papéis para você, senhora Shakespeare. Temos mais 5 chegando. Sei que estavam na sua planilha, mas estão adiantados. A senhora Shakespeare pareceu satisfeita. Os 5 hoje. Devo estar vivendo corretamente. Hendrix, também conhecido como Donkey Kong, pensou. Você não suportaria dizer vivendo certo, não é? Poderia acabar abrindo uma aresta. Só 2 hoje, explicou Rosalind. Esta noite, na verdade. Da equipe Esmeralda. 3 amanhã da Opala. 4 são TC. 1 é TP e é um achado. 93 manogramas de BDNF. Excelente notícia. Excelente mesmo. Traga os arquivos e coloque na minha mesa. Você me mandou por e-mail também? Claro. Rosalind sorriu. E-mail era como o mundo girava. Mas os dois sabiam que a senhora Shakespeare preferia papéis a pixels. Ela era antiquada desse jeito. Vou trazê-los para ontem. Café, por favor. Também para ontem. A senhora Shakespeare se virou para o Dr. Hendrix. Toda aquela altura e ele ainda tinha uma pança daquelas, pensou ela. Como médico, ele deveria saber como é perigoso, principalmente para um homem tão alto, em que o sistema vascular precisa trabalhar com mais intensidade. Mas ninguém é tão bom em ignorar as evidências médicas quanto alguém da medicina. Nem a senhora Shakespeare nem o Dr. Hendrix eram TPs, mas no momento eles dividiam um único pensamento. Como tudo seria mais fácil se houvesse simpatia entre eles, e não um ódio recíproco. Quando ficaram sozinhos na sala outra vez, a senhora Shakespeare se encostou para olhar para o médico em pé atrás dela. Concordo que a inteligência do jovem mestre Ellis não importa para o nosso trabalho no instituto. Ele poderia muito bem ter um QI de 75. No entanto, foi por isso que o trouxemos com um pouco de antecedência. Ele tinha sido aceito não só em uma, mas em 2 faculdades de excelência, MIT e Emerson. Hendrick piscou. Com 12 anos? Isso mesmo. O assassinato dos pais dele e seu subsequente desaparecimento vão ser uma notícia ruim, mas não uma grande notícia fora das cidades gêmeas, embora possa rodar pela internet por uma semana ou 2. Teria sido uma notícia de repercussão maior se ele tivesse feito a estreia acadêmica em Boston antes de sumir de vista. Crianças como ele acabam aparecendo nos telejornais, normalmente nos segmentos de coisas impressionantes. E o que eu sempre digo, doutor? Que no nosso ramo não ter notícia é uma boa notícia. Exatamente. Em um mundo perfeito nós teríamos deixado esse passar. Ainda recebemos uma boa cota de TCs. Ele bateu no círculo rosa do formulário de entrada. Como isto indica, o BNDF dele não é tão alto. Mas ela não precisou terminar. Certos bens eram ainda mais raros. Presas de elefante, peles de tigre, chifres de rinoceronte, metais raros, até petróleo. Era possível acrescentar essas crianças especiais, cujas qualidades extraordinárias não tinham nada a ver com seus QIs. Mais 5 chegando naquela semana, incluindo o garoto Dixon. Uma ótima aquisição. Mas 2 anos antes talvez tivessem 30 como ele. Ah, olha, apontou a senhora Shakespeare. Na tela do computador, o recém-chegado estava se aproximando da residente mais antiga da parte da frente. Ele vai conhecer a espertinha da Benson. Ela vai contar a história, ou ao menos uma versão dela. Ainda na parte da frente, disse Hendrix. Ela devia ser promovida a anfitriã oficial. A senhora Shakespeare abriu seu sorriso mais glacial. Melhor ela do que você, doutor. Hendrix olhou para baixo e pensou em dizer: deste ângulo, consigo ver como você está ficando com pouco cabelo, Seegers. É a parte da sua anorexia de nível baixo, mas bem antiga. Seu couro cabeludo é rosa como o olho de um coelho albino. Havia muitas coisas que ele pensava em dizer para ela. A chefona sem tetas e gramaticalmente perfeita do instituto, mas nunca dizia.
Não seria muito inteligente. 9. O corredor de concreto tinha portas e mais pôsteres na parede. A garota estava sentada embaixo de um que mostrava um garoto negro e uma garota branca com as testas encostando, sorrindo como bobos. A legenda embaixo dizia: "Eu escolho a felicidade." Gostou desse? Perguntou a garota negra. Ao olhar melhor, o cigarro pendurado na boca era na verdade uma bala. Eu mudaria para "Eu escolho a merdicidade", mas talvez tirassem minha caneta. Às vezes deixam as coisas passarem, mas às vezes não. O problema é que nunca dá para saber para que lado as coisas vão virar. Onde estou? Perguntou Luke. Que lugar é este? Ele estava com vontade de chorar. Achava que era mais por desorientação. Bem-vindo ao Instituto, disse ela. Ainda estamos em Minneapolis? Ela riu. Não mesmo. E também não estamos mais no Kansas, Totó. Estamos no Maine, onde o diabo perdeu as botas. Pelo menos de acordo com Maureen. No Maine? Ele balançou a cabeça como se tivesse levado um golpe na têmpora. Tem certeza? Tenho. Você está branco demais, Branquelo. Acho que devia se sentar antes que acabe caindo. Ele se sentou, se apoiando com uma das mãos no chão, porque as pernas não exatamente se dobraram. Ele praticamente caiu. Eu estava em casa. Eu estava em casa e aí acordei aqui, disse ele. Em um quarto que parece o meu, mas não é. Eu sei, disse ela. Um choque, né? Ela enfiou a mão no bolso da calça e tirou uma caixa com a foto de um cowboy girando um laço. Cigarrinho de jujuba, dizia. Fume como o papai. Quer um? O açúcar pode ajudar seu estado mental. Sempre ajuda o meu. Luke pegou a caixa e abriu a tampa. Havia 6 cigarros dentro, cada um com uma ponta vermelha que ele achava que servia para simular a brasa. Ele pegou um, enfiou na boca e mordeu no meio. Sua boca foi invadida pela doçura. Nunca faça isso com um cigarro de verdade, disse ela. Você não ia gostar tanto do gosto. Eu não sabia que ainda vendiam coisas assim, comentou ele. Não vendem desse tipo, isso é certo, disse ela. Fume como o papai? Você está de brincadeira? Só pode ser uma antiguidade. Mas tem umas coisas bem estranhas na cantina. Inclusive cigarros de verdade, se é que dá para acreditar. Todos prontos. Lucky e Chesterfield Camel, como nos filmes velhos do canal Turner Classic Movies. Fico tentada a experimentar, mas, cara, eles custam muitas fichas. Cigarros de verdade? Não os de criança? Toda a população daqui é de crianças. Não que haja muitas na parte da frente agora. Maureen disse que pode estar chegando mais gente. Não sei onde ela consegue as informações, mas costumam ser certeiras. Cigarros para crianças? Que lugar é este? A Ilha dos Prazeres? Não que ele estivesse sentindo muito prazer no momento. Isso a fez rir. Do Pinóquio. Boa. Ela levantou a mão. Luke bateu num hi-fi e se sentiu um pouco melhor. Era difícil explicar por quê. Qual é o seu nome? Não posso ficar chamando você de Branquelo. Isso é tipo generalização racial. Luke Ellis. E o seu? Kalisha Benson. Ela levantou o dedo. Agora, preste atenção, Luke. Você pode me chamar de Kalisha ou pode me chamar de Chá. Só não me chame de camarada. Por quê? Ele ainda estava tentando se localizar, mas continuava sem conseguir. Comeu a outra metade do cigarro. A que tinha a brasa falsa na ponta. Porque é assim que Hendrix e os outros cretinos chamam a gente quando dão as injeções ou fazem os testes. Vou enfiar uma agulha no seu braço e vai doer, mas seja uma boa camarada. Vou colher uma cultura de garganta e fazer você engasgar como uma porra de um verme, mas seja uma boa camarada. Vamos mergulhar você no tanque, mas prenda a respiração e seja uma boa camarada. É por isso que você não pode me chamar de camarada. Luke quase não prestou atenção nas partes sobre os testes, embora fosse pensar nisso mais tarde. Estava pensando no porra. Já tinha ouvido muitos garotos dizerem isso,
Ele e Rolf diziam muito quando estavam na rua e ouvira da ruiva bonita que talvez tivesse ido mal no vestibular, mas nunca de uma garota da idade dele. Achava que isso queria dizer que ele tinha uma vida protegida. Luke sentiu um arrepio quando ela botou a mão em seu joelho. Ela olhou para ele com sinceridade. Mas meu conselho para você é: seja um bom camarada, por mais horrível que seja, por mais coisas que enfie na sua garganta e na sua bunda. Sobre o tanque eu não sei, nunca passei por isso, só ouvi falar. Mas sei que, enquanto você está sendo testado, você fica na parte da frente. Não sei o que acontece na parte de trás, nem quero saber. Só sei que a parte de trás parece uma armadilha. Quem vai para lá não volta. Não para cá, pelo menos. Ele olhou de volta para o caminho por onde tinha chegado. Havia muitos pôsteres motivacionais e também muitas portas, umas 8 de cada lado. Quantas pessoas moram nesses quartos? 5, contando nós dois. A parte da frente nunca fica lotada, mas agora está parecendo uma cidade fantasma. As crianças e os adolescentes vêm e vão. Falando em Michelangelo, murmurou Luke. Hã? Nada. O quê? Uma das portas duplas do final mais próximo do corredor se abriu e uma mulher de vestido marrom apareceu, de costas para eles. Ela estava segurando a porta com a bunda, enquanto lutava com alguma coisa. Kalisha se levantou num pulo. Oi, Maureen. Oi, garota, espera. Deixa a gente te ajudar. Como ela disse a gente, não eu, Luke se levantou e foi atrás de Kalisha. Quando chegou mais perto, ele viu que o vestido marrom era uma espécie de uniforme, como uma camareira poderia usar em um hotel bacana, ou meio bacana, pelo menos, porque não era cheio de babados nem nada. Ela estava tentando arrastar uma cesta de roupas pela tira de metal entre aquele corredor e o salão que havia à frente e parecia uma sala de estar, com mesas e cadeiras e janelas deixando o sol forte entrar. Também havia uma televisão que parecia do tamanho de uma tela de cinema. Kalisha abriu a porta para aumentar o espaço. Luke segurou a cesta de roupas, com a Dandux impresso na lateral, e ajudou a mulher a puxá-lo para o que ele estava começando a chamar de corredor do alojamento. Havia lençóis e toalhas dentro. Obrigada, filho, disse a mulher. Ela era bem velha, com bastante cabelo grisalho, e parecia cansada. O crachá em cima do seio dizia Maureen. Ela olhou para ele. Você é novo. Luke, não é? Luke Ellis. Como você sabia? Está na minha folha do dia. Ela puxou uma folha de papel dobrada no meio do bolso da camisa e a colocou no lugar. Luke estendeu a mão, como tinham lhe ensinado. É um prazer conhecê-la. Maureen a apertou. Ela parecia uma pessoa legal e Luke achava que era mesmo um prazer conhecê-la. Embora não estivesse achando um prazer estar ali. Estava com medo, preocupado consigo mesmo e com os pais. Já estariam dando falta dele agora. Luke imaginava que os dois se recusariam a acreditar que ele tinha fugido, mas quando encontrassem um quarto vazio, a que outra conclusão poderiam chegar? A polícia começaria a procurá-lo em breve. Se já não estivessem procurando, mas, se Kalisha estivesse certa, estariam procurando bem longe dali. A palma da mão de Maureen estava quente e seca. Sou Maureen Alphonson, faxineira e quebra-galhos em geral. Vou deixar seu quarto bem arrumado para você. E vê se não dá muito trabalho extra para ela, disse Kalisha, olhando para Luke com expressão autoritária. Maureen sorriu. Você é um amor, Kalisha. Esse aqui não parece bagunceiro, não como aquele Nick, que é como o chiqueirinho do gibi do Peanuts. Por sinal, ele está no quarto agora. Não estou vendo ele no parquinho com George e a Iris. Você sabe como o Nick é, disse Kalisha. Se acordar antes de 1 da tarde, encerra o dia mais cedo. Então vou cuidar dos outros. Mas os doutores querem ele a 1 em ponto. Se não estiver acordado, vão acordar ele. É um prazer conhecer você, Luke. E ela seguiu o caminho, agora empurrando o cesto em vez de puxar. Vem, disse Kalisha, puxando a mão de Luke. Preocupado ou não com os pais, ele sentiu outro arrepio. Ela o levou para a sala de estar. Ele queria dar uma olhada em tudo no ambiente, principalmente nas máquinas de lanches, cigarros de verdade, era possível,
Mas assim que a porta se fechou, Kalisha estava na frente dele. Ela estava séria, quase raivosa. Não sei quanto tempo você vai ficar aqui. Não sei quanto tempo eu vou ficar, na verdade. Mas enquanto você estiver, seja legal com a Maureen, tá? Tem um monte de gente podre e malvada trabalhando aqui. Mas ela não é assim. Ela é legal. E tem problemas. Que tipo de problemas? Ele perguntou mais para ser educado. Estava olhando pela janela para o que devia ser o parquinho. Havia 2 crianças lá fora. Um garoto e uma garota, talvez da sua idade, talvez um pouco mais velhos. Ela acha que talvez esteja doente. Esse é um deles. Mas não quer ir a um médico porque não pode se dar ao luxo de ficar doente. Ela só ganha uns 40 mil por ano e tem o dobro disso em contas para pagar. Talvez mais. O marido dela fez as dívidas e fugiu. E as dívidas só aumentam, tá? Tem juros. O VIG, disse Luke. É como meu pai chama. É a abreviação de Vigorish, palavra ucraniana para lucros ou ganhos. É um termo de bandidos. Meu pai diz que as empresas de cartão de crédito são basicamente antros de bandidos. Com base nos juros compostos que cobram, ele tem... Tem o quê? Razão? É. Ele parou de olhar para as crianças lá fora, supostamente Georgia e Iris, e se virou para Kalisha. Ela contou tudo isso para você? Para uma criança? Você deve ser fera em relações interpessoais. Kalisha pareceu surpresa e riu. Uma gargalhada alta, com direito às mãos nos quadris e cabeça inclinada para trás. Aquela risada fez com que ela parecesse uma mulher e não uma criança. Relações intrapessoais. Você tem uma boca e tanto, Luke. Inter, não intra, corrigiu ele. A não ser que você esteja, tipo, se encontrando com o grupo inteiro, dando orientação acadêmica ou algo assim. Ele fez uma pausa. Isso foi uma piada. E uma piada ruim. Uma piada nerd. Ela o observou com admiração de cima a baixo e depois para cima de novo, produzindo outro arrepio nada desagradável. O quanto você é inteligente. Ele deu de ombros meio constrangido. Normalmente, ele não se exibia. Era o pior jeito do mundo de fazer amigos e influenciar pessoas. Mas estava chateado, confuso, preocupado e, melhor admitir logo, se cagando de medo. Estava ficando cada vez mais difícil não usar a palavra sequestro para classificar aquela experiência. Afinal, ele era um menino. Estava dormindo e, se Kalisha estivesse dizendo a verdade, tinha acordado a milhares de quilômetros de casa. Seus pais teriam deixado que levassem ele sem nenhuma discussão ou briga? Improvável. Seja lá o que tivesse acontecido, ele esperava que os dois não tivessem acordado na hora. Muito inteligente seria meu palpite. Você é TP ou TC? Acho que TC. Não sei do que você está falando. Só que talvez ele soubesse. Ele lembrou que os pratos às vezes tremiam nos armários, que a porta do seu quarto às vezes abria e fechava sozinha e que a travessa caiu na mesa do Rocket Pizza. Também que a lata de lixo se movera sozinha no dia do SAT. TP é telepatia. TC é telecinésia. Ela sorriu e apontou para ele. Você é mesmo um garoto inteligente. Telecinésia, isso mesmo. Você é uma coisa ou outra, já que supostamente ninguém tem as duas. Ou é o que dizem os técnicos, pelo menos. Eu sou TP. Ela falou isso com certo orgulho. Você lê mentes, disse Luke. Claro, todos os dias e 2 vezes no domingo. Como você acha que eu sei sobre a Maureen? Ela nunca contaria para ninguém aqui sobre os problemas que tem. Ela não é esse tipo de pessoa. E não sei nenhum dos detalhes, só tenho uma noção geral. Ela refletiu. Tem alguma coisa sobre um bebê também. E isso é estranho. Perguntei uma vez se ela tinha filhos e ela disse que não. Kalisha deu de ombros. Eu sempre fui capaz de fazer isso. Algumas vezes consigo, outras não. Nunca o tempo todo. Mas não é como ser uma super-heroína. Se fosse, eu sairia daqui. Você está falando sério sobre isso? Sim, e agora vai ser seu primeiro teste. O primeiro de muitos. Estou pensando em um número entre 1 e 50. Que número é?
Não faço ideia. Verdade? Não está fingindo? Nada de fingimento. Ele foi até a porta na outra ponta da sala. Do lado de fora, os garotos estavam arremessando uma bola de basquete numa cesta e a menina pulando numa cama elástica. Nada sofisticado, só caindo sentada e fazendo umas piruetas de vez em quando. Nenhum deles parecia estar se divertindo. Eles pareciam estar apenas passando o tempo. Aqueles dois são George e Iris? São. Ela se aproximou de Luke. George Iles e Iris Stanhope. Os dois são TCs. Os TPs são mais raros. Ei, geniozinho, é raro mesmo que se fala? É, mas prefiro incomum. A palavra raro parece o barulho de um motor sendo ligado. Ela pensou a respeito por alguns segundos. Riu e apontou para ele. Boa. A gente pode sair? Claro. A porta do parquinho nunca fica trancada. Não que você vá querer ficar muito tempo lá fora. Os insetos são terríveis aqui no fim do mundo. Tem repelente DIT no armário de remédios de seu banheiro. Você devia usar. Devia se besuntar dele. Maureen diz que a situação dos insetos vai melhorar quando as libélulas se reproduzirem, mas ainda não vi nenhuma. Eles são legais? George e Iris? Sim, acho que sim. A gente não é melhor amigo nem nada. Eu só conheço o George há uma semana. A Iris chegou, 10 dias atrás, se não me engano. Mais ou menos isso. Depois de mim, Nick é quem está aqui há mais tempo. Nick Wilhelm. Não espere muito por relações próximas na parte da frente, geniozinho. Como eu falei, as crianças e adolescentes vêm e vão. E nenhum deles fala de Michelangelo. Há quanto tempo você está aqui, Calisha? Quase um mês. Sou das antigas. Então você vai me contar o que está acontecendo? Ele apontou para os dois do lado de fora. Eles vão? A gente conta o que sabe, o que os atendentes e técnicos falam para nós, mas tenho a impressão de que é quase tudo mentira. George também acha. Já a Iris, Calisha riu. Ela parece o agente Mulder daquela série Arquivo X. Ela quer acreditar. Acreditar em quê? O olhar que ela lançou para ele, ao mesmo tempo sábio e triste, mais uma vez a fez parecer mais adulta do que criança. Que isso aqui é só um desvio na grande estrada da vida e que tudo vai ficar bem no final, tipo no Scooby-Doo. Onde estão seus pais? Como você veio parar aqui? O olhar adulto desapareceu. Não quero falar sobre isso agora. Tudo bem. Talvez ele também não quisesse. Pelo menos não ainda. Ah, e quando você conhecer Nick, não se preocupe se ela começar a falação. É assim que ela desabafa. E algumas das falações são... Ela pensou. Divertidas. Se você diz... Pode me fazer um favor? Claro, se eu puder. Para de me chamar de geniozinho. Meu nome é Luke. Pode usar, tá? Tudo bem, eu posso fazer isso. Luke esticou o braço para a porta, mas ela colocou a mão no pulso dele. Mais uma coisa antes da gente sair. Se vira, Luke. Ele se virou. Ela era uns 2 centímetros mais alta. Ele não sabia que ela ia lhe dar um beijo até ela fazer exatamente isso. Um beijo de lábios grudados. Ela até botou a língua no meio dos lábios dele por um segundo ou 2. E isso gerou nele não apenas um arrepio, mas um choque completo, como enfiar o dedo numa tomada. Seu primeiro beijo de verdade. O Aldismark de verdade. Rolf, pensou ele, até onde conseguia pensar no que viria depois, ficaria com tanta inveja. Ela se afastou com uma expressão satisfeita. Não é amor verdadeiro nem nada. Não vá pensando nisso. Não sei bem se é um favor, mas talvez seja. Fiquei de quarentena na minha primeira semana aqui. Nada de picadas por pontos. Ela fez um sinal em direção ao posto na parede, ao lado da máquina de doces. Mostrava um garoto em uma cadeira, apontando com alegria para um monte de pontos coloridos em uma parede branca. Um médico sorridente, jaleco branco, estetoscópio no pescoço, estava parado com a mão no ombro do garoto. Acima da figura estava escrito picadas por pontos. E abaixo, quanto mais rápido você consegue vê-los, mais rápido volta para a casa. O que significa aquilo? Não importa agora.
Meus pais eram radicalmente contra a vacina. E 2 dias depois que cheguei à parte da frente, eu peguei catapora. Tive tosse, febre alta, bolinhas vermelhas horríveis, o pacote completo. Acho que acabou, porque já estou aqui e estão me testando de novo. Mas talvez eu ainda possa estar transmitindo. Se você tiver sorte, vai pegar e passar umas semanas tomando suco e vendo televisão em vez de receber agulhadas e ressonância magnética. A garota viu os dois e acenou. Alicia acenou de volta e antes que Luke pudesse dizer qualquer coisa, abriu a porta. Vem, tira essa cara de bobo e vem conhecer eles.